Seja bem-vindo aí ao nosso movimento
igreja. Hoje é quinta-feira, dia da nossa celebração online aqui, da nossa segunda igreja online. E eu quero convidar você a participar com a gente agora, mas antes da gente orar, eu quero convidar você a pegar o seu celular e enviar esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Envie agora esse link aí nos seus grupos de WhatsApp, coloca lá no seu Instagram, no seu Story. Vamos compartilhar, porque Deus tem uma palavra poderosa. Nós falaremos hoje sobre o que nós devemos fazer em tempos de crise. O que fazer em momentos difíceis da nossa vida. E pode ser que esse vídeo, ao chegar a alguém, possa tocar no coração dessa pessoa e movimentar essa pessoa a tomar os posicionamentos que ela precisa tomar para resolver, para caminhar diante da palavra de Deus. Então envia esse vídeo aí, envia agora, corre, envia aí, porque Deus vai falar tanto ao seu coração como ao coração dessa pessoa que Deus vai falar com você. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, por favor, nos abençoa nessa noite. Fala ao nosso coração, Deus. Por favor, Jesus, toca na nossa vida. Nós precisamos de uma palavra, nós precisamos de uma revelação do céu. Queremos entregar ao Senhor louvores, queremos entregar ao Senhor adoração, mas nós precisamos de um toque do Senhor. Nós precisamos de encontrar, Deus, mais uma vez, Deus, com a Tua presença. Ó Deus, nos encontrar mais uma vez, Deus, com o Teu abraço. Ó Deus, visita agora meu irmão, visita agora minha irmã. Eu não sei o que eles têm passado, eu não sei como tem sido a vida deles, mas o Senhor certamente sabe, Deus. Então visita-os agora, Deus. Marca, Deus, cada lar, aonde esse vídeo chegar. Que seja, Deus, um tempo precioso na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, celebrar o Senhor com louvores. Agora eu quero convidar você a abrir seu coração e cantar em alta voz. E cantar com muita disposição, porque Deus vai encher o seu coração de adoração e de gratidão em nome de Jesus. Se no altar eu te encontro, leva-me, leva-me. Se procuras uma oferta, eis-me aqui, toma-me e serei um vivo sacrifício a ti. És o fogo que refina, oh, vem me consumir. Pelo fogo quero ser provado, purificado. Entrego o que sou a ti, Senhor, eis-me aqui. Pelo fogo quero ser provado, purificado. Entrego o que sou a ti, Senhor, eis-me aqui. Manifesta a tua glória, vem derramar. Eu quero mais com teu fogo que consome. Vem derramar, eu quero mais e serei um vivo sacrifício a ti. És o fogo que refina, oh, vem me consumir. Pelo fogo quero ser provado, purificado. Entrego o que sou a ti, Senhor, eis-me aqui. Pelo fogo quero ser provado, purificado. Entrego o que sou a ti, Senhor, eis-me aqui. Vem limpar minhas mãos e o meu coração. Quero queimar por ti e só por ti. Aqui estou, sacrifício sou. Quero queimar por ti e só por ti. Vem limpar minhas mãos e o meu coração. Quero queimar por ti
ti. Aqui estou, sacrifício sou, quero queimar por ti e só por ti. Vem limpar minhas mãos e o meu coração, quero queimar por ti e só por ti. Aqui estou, sacrifício sou, quero queimar por ti e só por ti. És o fogo que refina, oh, vem me consumir. És o fogo que refina, oh, vem me consumir. Pelo fogo quero ser provado, purificado. Entrego o que sou a ti, Senhor, eis-me aqui. Pelo fogo quero ser provado, purificado. Entrego o que sou a ti, Senhor, eis-me aqui. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saio agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saio agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus.
toda uma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Ei, meu irmão, depois de cantarmos tanta coisa linda para Deus, eu quero convidar você agora a trazer dízimos e ofertas diante do Senhor. Você pode fazer isso através desse QR Code que está sendo disponibilizado aí na sua tela, ou através mesmo dos dados que estão disponíveis para você agora. Mas eu queria ler um texto que abençoa muito minha vida, um texto que Deus fala muito ao meu coração. Atos 4, versículo 36 diz assim: Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural do Chipre, possuindo uma herança, vendeu tudo e trouxe o preço e posicionou aos pés dos apóstolos. Barnabé tem aqui a sua primeira aparição. Barnabé tem aqui a primeira atitude narrada na Bíblia. E a primeira coisa que Barnabé fez foi vender a sua herança e entregar para os apóstolos naquele tempo da igreja primitiva. Mas o mais interessante da história de Barnabé é que esse foi o primeiro ato, a primeira atitude dele. Mas se você conhece a história de Barnabé, o filho da consolação, você vai saber que mais do que trazer dízimos, trazer ofertas, mais do que trazer a sua herança e colocar diante de Deus, Barnabé entregou a sua vida. Nesse momento eu quero convidar você a trazer dízimos, a trazer ofertas. Mas assim como Barnabé, eu quero convidar você a entregar toda a sua vida. Barnabé foi um grande cooperador do Evangelho, cooperador dos apóstolos. Na igreja primitiva, Barnabé era chamado de filho da consolação, alguém que parecia-se com o Espírito Santo de Deus. Talvez o primeiro passo para você seja entregar tudo, entregar a sua vida por inteiro. O que fazer em tempos de crise? Nessa noite eu quero pensar com vocês, a partir da história de Daniel, quais são os posicionamentos, quais são as atitudes que nós devemos ter em tempos de crise. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, e nós vamos ler alguns versículos, e a partir desses versículos tirar lições importantes, lições que vão abençoar a nossa semana, a nossa vida nesses tempos difíceis, tempos de crise em que nós vivemos. Vamos lá. Daniel capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 8 que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são iguais a vocês. Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos
10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então veja-se diante de ti a nossa aparência, a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e vos conforme vires, te hajas com os teus servos. Daniel tem um posicionamento num tempo de crise. Daniel tem um posicionamento num tempo difícil em que ele estava vivendo. Veja, pense comigo, ele estava vivendo um tempo terrível em sua vida. Daniel estava vivendo um tempo mais difícil da sua existência, assim como todo o seu povo. Ele havia sido levado cativo junto à Babilônia. Ele tinha perdido tudo o que era importante para ele. Daniel tinha perdido tudo o que era, valoroso, valioso para ele. Daniel já não tinha mais terra, Daniel já não tinha mais família, já não tinha mais lar, Daniel já não tinha mais, a perspectiva de crescer, de viver junto à cultura do seu povo. Ele, junto com outros jovens, junto com todo o seu povo, foi levado cativo para a Babilônia. E é interessante perceber que Nabucodonosor tem algumas atitudes com aquele povo. Ele leva o povo cativo, e a primeira coisa que ele faz ao levar o povo cativo é escolher dentre o povo, dentre aqueles escravos, jovens de boa aparência, jovens que fossem sábios, jovens que fossem promissores. E ele manda então tirar esses jovens do meio do povo e leva esses jovens para dentro do palácio. E ali ele tem algumas estratégias. Nabucodonosor chama aqueles jovens, oferece a eles os seus manjares, oferece a eles os seus aposentos, oferece a eles a sua cultura. E ele não faz isso porque ele gosta daqueles jovens. Ele faz isso porque ele sabe que a força de um povo não estaria nos velhos, a força do povo não estaria nas crianças recém-nascidas. A força do povo estava naqueles jovens. Em tempos de crise, é importante observar as estratégias do inimigo. Ele vai atuar com estratégia. Ele sabe o que ele está fazendo. Embora Daniel fosse apenas um adolescente quando foi levado cativo, ele ainda se lembrava bem daquela cultura, daquela palavra, daqueles ensinamentos que Deus tinha passado desde os seus antepassados. Ele se lembrava dos ensinamentos dos seus pais. E embora ele ainda fosse um adolescente, ele tinha uma fé firmada e ele acreditava que Deus era soberano. E embora acontecesse qualquer coisa, aquele povo, a sua vida estava guardada por um Deus que o amava. Diante de um cenário, meu irmão, diante de um cenário catastrófico, diante de um cenário difícil, Daniel toma uma atitude, junto com seus amigos. Ele diz que não queria ser servido como os outros jovens, mas que queria ser alimentado de forma diferente. Apenas legumes, verduras e água. E é interessante que ele obedece a algo que Deus coloca no seu coração diante de um tempo de crise. O que fazer em tempos de crise? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que nós precisamos ter uma obediência irrestrita ao que Deus falou ao nosso coração, ao que Deus prometeu para nós, ao que Deus revelou para nós a partir da sua palavra. O que fazer em tempos de crise? Obedecer irrestritamente. Estamos obedecendo a Deus nos momentos mais difíceis de nossa vida ou negociando os nossos valores e nos adaptando aos cenários que estão sendo propostos para nós? Quem tem sido você diante de tempos de crise? Quem tem sido você diante dos ambientes que estão sendo colocados diante da sua vida? Quem tem sido você? A Bíblia diz: não vos amoldeis a este século, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, entendendo que em tempos de crise nós precisamos obedecer, entendendo que em tempos de crise nós precisamos obedecer irrestritamente, eu quero destacar aqui alguns posicionamentos que vão ser bênção para nós, que vão ser
indispensáveis nessa caminhada de crescimento, nessa caminhada em meio à crise. Primeira coisa que Daniel nos ensina, primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, é que se tentarem atacar a sua identidade, assim como tentaram atacar a identidade de Daniel, esteja conectado constantemente à fonte da sua fé. Perceba comigo, Nabucodonosor mandou levar aqueles jovens para o palácio. Ele mandou oferecer a comida do palácio. Ele mandou oferecer as roupas do palácio. Observe comigo, enquanto Ezequiel estava lá no meio do povo, profetizando, sofrendo, Daniel, que também é um profeta, foi levado para dentro. Foi levado para o melhor daquela terra. Trocaram o nome deles, mandou trocar o nome de Daniel, de Misael, mandou trocar por Sadraque, Mesaque, por Abednego. Daniel é um excelente exemplo de alguém que foi atacado na sua identidade. Em tempos de crise, cuidado para você não esquecer quem você é em Deus. Talvez você esteja perdido, talvez você esteja abalado, esquecendo quem você é em Deus, quem Deus te chamou para ser. Em tempos de crise, esteja conectado. A primeira coisa que Nabucodonosor fez foi trocar. Sabe, os velhos iriam morrer naturalmente. As crianças ainda eram pequenas demais. Mas aqueles jovens, se aqueles jovens perdessem a identidade, esquecessem do Deus do pai deles, esquecessem da fé que tinham, sabe, no seu Deus, aqueles jovens seriam perfeitos para compor o povo de Nabucodonosor, seriam escravos maravilhosos. Ele sabia o que estava fazendo e Daniel estava constantemente conectado. Se a gente perceber, a partir da leitura do livro de Daniel, a Bíblia vai dizer que em Daniel capítulo 6, que Daniel orava 3 vezes ao dia. Vai dizer que Daniel, em 3 momentos, ele se ajoelhava e orava. Em tempos de crise, cuidado com a sua identidade. Cuide da sua identidade. Em tempos de crise, esteja conectado com Deus. E eu paro aqui agora, respiro um pouquinho junto com você e te pergunto: quem tem sido você nos dias mais difíceis da sua vida? Quem tem sido você nos momentos mais tenebrosos em que você vive? Você facilmente esquece quem você é ou você se apega à fé que você tem no seu Criador, no seu Senhor, no seu amado Jesus? Daniel, ele não se afastou de Deus, ao contrário. Daniel, ele se apegou ao Senhor, sabe? Daniel, ele se apegou à lei de Deus, aos ensinamentos. C.S. Lewis diz assim: o caminho mais seguro para o inferno é gradual. A ladeira suave, macia sob os pés, sem curvas acentuadas, sem marcos, sem sinalização. O diabo sabia, Nabucodonosor sabia que se ele quisesse, sabe, mudar a vida daqueles homens, transformá-los, discipulá-los para o mal, o que ele precisava fazer não era atacá-los. O que ele precisava fazer era seduzi-los. O que ele precisava fazer era convencê-los de que ele tinha uma identidade nova, muito melhor do que a que eles tinham em sua infância, a que eles tinham no seu povo. Cuidado, o inimigo vai fazer isso por muitas vezes. O inimigo, ele vai tentar provar para você, ele vai tentar mostrar para você um caminho sedutor, um caminho suave, um caminho macio sobre os seus pés. Mas cuidado, porque esse caminho é o caminho mais seguro para o inferno. Esse é o caminho mais propício para o inferno. Cuidado. E em seu livro Cartas para o Diabo, ele diz isso. E John Bunyan, ele diz assim: o inimigo tenta enredar os crentes em seus enganos, apresentando o pecado como algo atraente e inofensivo. Nessa mesma perspectiva, nós aprendemos que, assim como Nabucodonosor fez, apresentando manjares, o inimigo tenta mostrar para você o pecado como algo seguro, como algo atraente,
como algo inofensivo. Cuidado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A chave para não perdermos a nossa identidade em Deus é estarmos constantemente conectados nele. Em Daniel 6, nós aprendemos isso. Ele orava 3 vezes ao dia. Mas não é apenas esse ensinamento que nós aprendemos nesse texto. Nós aprendemos que quando forem oferecidos manjares para nós devemos ter uma obediência ousada. Quando nos forem oferecidos manjares, que possamos ser obedientes. Daniel foi obediente ao ensinamento que tinha dos seus pais. Daniel disse: não, traga para mim legumes, traga para mim água, traga para mim a melhor refeição que Deus está mandando eu me alimentar. Sabe, e além disso, ele foi ousado. Ele fez o que ninguém fez. Ele ousou pedir o que ninguém pediu. Ele ousou se posicionar quando ninguém estava se posicionando. No meio de uma crise, no meio de uma catástrofe para o seu povo. Ele se lembra, ele se posiciona. Tudo que você precisa é se alimentar. Se alimentar daquilo que Deus está mandando você fazer. Se alimentar da palavra dele. Tudo que você precisa é ser obediente irrestritamente, é ser obediente ousadamente. O inimigo não precisa fazer grandes movimentos para nos desviar. Pequenas concessões feitas repetidamente nos afastam da verdade. Pequenas concessões, cuidado. Tudo que você precisa é ser ousado. É não se alimentar de coisas erradas, pouquinho a pouquinho, não. Você precisa ter uma obediência ousada. Satanás nunca nos mostra sua verdadeira face. Ele veste máscaras para atrair aqueles que estão distraídos. Daniel não. Ele viu além. Ele viu que estava sendo, maquiado ali. Daniel, ele viu que estava sendo planejado ali. E ele se posicionou. Ele não se alimentou daquelas comidas. Ele se manteve fiel. Ele se manteve saudável diante daquilo que Deus tinha proposto em seu coração. Eu penso que obedecer em circunstâncias adversas e manter-se firme na fé é o maior desafio de todo crente. É o maior desafio de todo cristão. E isso te manterá longe das garras do inimigo. Obedecer em tempos de crise é o desafio de todo cristão. Não obedecer quando está tudo bem. Não obedecer quando está tudo fácil. Não, nós devemos obedecer quando tudo parece estar perdido. Porque a maior recompensa que o cristão pode ter é saber que está no centro da vontade de Deus. A maior certeza que você precisa ter é saber que você está caminhando nos passos que Deus direcionou no seu coração. Você não precisa ter medo de manter-se fiel aos direcionamentos que Deus tem para a sua vida. Se Ele te direcionou, Ele te dará a vitória. Você não precisa ter medo. Se Deus mandou, você pode ter certeza que Ele vai bancar. Se Deus mandou, Ele vai te dar a vitória. Obedecer a Deus nem sempre nos levará a lugares confortáveis. Obedecer a Deus nem sempre nos levará a lugares que aparentemente serão seguros, mas a verdade é que a nossa maior segurança está na palavra dele. A nossa maior segurança está nas palavras que ele direcionou para nós. A nossa maior segurança não está nessa terra, mas na vitória conquistada por Jesus na cruz. Meu irmão, eu não sei o que Deus está falando no seu coração. Eu não sei que passagem agora você está lembrando. Eu não sei que episódio da sua vida você está, pensando agora, trabalhando, mas tenha certeza de uma coisa. Tenha certeza. Se Deus está mandando você fazer, não tema. Não tema as circunstâncias. Não tema a crise. Deus, Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Deus vai te dar a resposta em nome de Jesus. Se manter fiel, se manter obediente, é o maior caminho, é o melhor caminho que você pode seguir. Nós temos aprendido isso nas nossas células.
nós temos falado sobre não desistir. Não desista, não desista. Deus, Ele te dará a vitória. Mas nós temos uma terceira e última lição aqui nessa ministração. Não tema as ciladas. Firme a sua fé em obediência. Não tema as ciladas que a obediência pode te levar a viver. Não tema. Não fique com medo. Daniel seguiu nesse caminho de obediência. Daniel seguiu nesse caminho de santidade, de pureza. E sabe o que aconteceu? No capítulo 6 de Daniel, nós vamos ler, a partir do versículo 5, que os homens começaram a ter inveja de Daniel, porque Daniel foi bem sucedido diante do rei. E eles começaram a ter tanta inveja. E esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eles não encontravam nada para tombar Daniel, senão na fidelidade que ele tinha a Deus. E a Bíblia vai dizer que Daniel foi fiel até diante das ciladas. Foi levado para o rei uma proposta: que ninguém adorasse a outro rei, que ninguém adorasse a outro Deus. Fizeram isso para tombar Daniel, para destruir Daniel. E sabe o que aconteceu? Daniel continuou fiel. Daniel continuou orando, foi pego orando e foi jogado na cova dos leões. Eu concluo dizendo que eu tenho muita gratidão a Deus por ser chamado de Daniel, porque de alguma forma a história desse homem impactou os meus pais, como impactou tantas pessoas por toda a história, como impactou a mim, como tem impactado você. Eu louvo a Deus porque a obediência desse homem fez com que leões fechassem a boca pelo poder de Deus e o nome de Deus fosse exaltado. Eu digo a você, o diabo ele não é criativo. Na verdade, quem disse isso foi o Billy Graham. Ele sempre usa as mesmas mentiras e enganos disfarçado de novas tentações. Haverá um dia não tão distante em que nós seremos atacados em nossa fé e o nosso posicionamento precisa ser como o de Daniel. Mas fique tranquilo, o diabo ele não é criativo, ele vai usar das mesmas estratégias e nós temos que usar da mesma resposta que Daniel usou: sermos fiéis, sermos obedientes irrestritamente. Não é novidade para você que as perseguições elas estão só começando. Não é novidade para mim e para você que hoje as perseguições elas não são perseguições que se manifestam com chicotes, com espada. Aqui no Brasil, as perseguições elas se manifestam através das redes sociais, através da perseguição ideológica, através das ideologias. Aqui no Brasil, o cerco está fechando e cabe a mim, cabe a você, cada dia mais, conhecermos a palavra de Deus, conhecermos os seus ensinamentos, as suas verdades e nos mantermos posicionados diante de uma crise moral, diante de uma crise ideológica, diante de uma crise que está vindo sobre nós. Não é novidade, mas eu pergunto a você, você está preparado para ser um defensor das verdades da palavra? Ou você vai ceder? Ou você vai esmorecer? Em tempos de crise, seja fiel. Em tempos de crise, seja como Daniel. Como você se define hoje? Alguém como Daniel? Alguém corajoso? Alguém ousado? Ou você se define como um cristão medroso? Um cristão escondido? Um cristão disfarçado? Como está a sua fé?
Sua fé está firmada em Deus? Ou sua fé é uma fé vacilante? Como você tem se posicionado diante dos diversos embates no seu dia? Diante dos diversos embates que se apresentam a você? Entenda, Satanás nunca mostra a sua verdadeira face. Ele veste máscaras para atrair os incautos. Entenda, diante de tanta coisa que está acontecendo, se você não se posicionar, pode ser que você seja enganado pelo inimigo. Ele não está interessado em te tirar da igreja. Ele está interessado em transformar você num cristão fraco. O diabo não está interessado em tirar de você o rótulo de evangélico, de cristão. Não. Ele está interessado em transformar você num cristão fajudo, num cristão sem compromisso, num cristão sem firmeza de fé, sem firmeza na palavra. Satanás não está interessado. Nós iremos ganhar essa cidade, não por discursos, mas por posicionamento. Nós iremos ganhar nossas cidades para Jesus quando tivermos compromisso, assim como Daniel, compromisso com o que Deus nos falou. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós ganharemos nossa cidade se o nosso posicionamento for em obediência e ousado. Eu termino com uma frase. E essa frase, eu quero que marque o seu coração. Satanás, ele pode rugir como um leão, mas os santos de Deus têm uma arma infalível: a palavra de Deus. Contra ela, o inimigo não tem poder. Satanás, ele pode se apresentar da pior maneira, mas ele é um derrotado na sua vida. Você não precisa ter medo do inimigo. Nós temos do nosso lado alguém que é muito maior. E a Bíblia, ela é clara em dizer que em Deus, que em Jesus, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus te abençoe em tempos de crise. Seja obediente, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Estamos encerrando mais um Movimento Igreja. Mas eu quero dizer que no próximo domingo nós teremos uma celebração, na verdade 2 celebrações poderosas aqui no nosso prédio. Não deixe de vir, não deixe de convidar as pessoas da sua célula ou até mesmo pessoas que nunca entraram aqui e esteja conosco com um coração grato, com um coração cheio de expectativa, porque Deus certamente falará ao nosso coração. E eu também quero dizer que na próxima quinta-feira nós não teremos aqui o nosso Movimento Igreja. Por quê? Porque será a nossa Festa das Águas e você precisa vir celebrar a Deus por muitas pessoas que irão testemunhar, que estão entregando, que na verdade entregaram a sua vida para Jesus e agora desejam viver toda ela para a glória dele. Esteja conosco, participe das nossas atividades, participe das nossas células, porque Deus tem feito uma grande obra e nós iremos ganhar essa cidade para Jesus e testemunhar do poder dele, do poder maravilhoso dele que transforma a realidade de uma cidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe.